Temos como primeira leitura Joel capítulo 2, versículo 2. Joel capítulo 2, versículo 12 e 18. Nos primeiros dois capítulos do profeta Joel fala-se de um flagelo terrível que atingiu o povo, uma invasão de gafanhotos. Esse acontecimento é interpretado como uma antecipação do dia do Senhor, tema muito caro à tradição profética. Você depois pode conferir lá em Joel capítulo 1, versículo 15 a 16, Joel capítulo 2, versículo 10 a 11 e Malaquias capítulo 3, versículo 2 e 23. E essa tradição profética do dia do Senhor faz com que o dia do Senhor se apresente com perturbações cósmicas terríveis. Ao mesmo tempo, a experiência da calamidade leva a uma liturgia de luto e de penitência. No texto que hoje a igreja nos propõe para a meditação, é o próprio Senhor que exige uma pronta resposta de conversão, versículo 12. O verbo convertei-vos, versículo 12, e rasgai os vossos corações, versículo 13. Todos os membros do povo de Deus são chamados indistintamente à oração para implorarem o perdão. Nas assembleias litúrgicas que hoje se reúnem para iniciar a caminhada penitencial da Quaresma com o rito solene e austero da imposição das cinzas, cumpre-se uma vez mais a palavra profética que nela se proclama. Um povo que se reúne para pedir perdão a Deus e para levar até ele as suas súplicas. Um povo que deseja acolher o convite a converter-se, a rasgar o coração e não as vestes. Um povo que se deixa ferir pela palavra forte de seu Deus, mas que sabe que pode regressar porque quem o chama é um Senhor clemente, compassivo, paciente e misericordioso. É interessante notar que esses versículos 17 e 18, o argumento no qual se baseia para provocar a misericórdia de Javé, é o mesmo que se encontra na oração de Moisés, lá em Êxodo 32, 11 e 12. Que ninguém possa dizer que Deus não intervém em favor de seus filhos. Convida-se Deus a mostrar o seu ciúme, isso é, o seu excesso de amor que se manifesta também na compaixão pelo seu povo. Hoje, portanto, essa palavra é anunciada e cumpre-se ao mesmo tempo. Deus chama, o povo se reúne. O santo convida a conversão e o povo jejua e pede perdão. O pai concede uma bênção, um tempo favorável, e os filhos lembram-lhe para que também eles se tornem conscientes de que são sua propriedade especial entre os povos. O salmo de hoje, o Salmo 50, atribuído a Davi como um pedido de perdão depois do seu duplo pecado de adultério e homicídio, confira lá em 2 Samuel capítulo 11, vai acompanhar-nos ao longo da quaresma à maneira de refrão. O fiel reconhece sinceramente seu pecado e invoca o perdão de Deus. Somente este pode criar um coração novo, capaz de cantar os louvores do Senhor, sabendo com alegria que ele foi salvo. A segunda leitura desse dia, da quarta-feira de cinzas, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20 ao capítulo 6, versículo 2. O apóstolo Paulo mostra um dos aspectos decisivos do seu ministério, ser o embaixador daquele Deus que pede para poder reconciliar-se com todos os homens no hoje que marca as suas vidas. É agora o tempo favorável. Essa reconciliação se dá graças a Jesus Cristo. Este, embora não tenha conhecido o pecado, foi tratado como pecado em nosso favor. Hoje, quarta-feira de cinzas, no momento em que a igreja convida os cristãos a iniciar um tempo de jejum e penitência, ecoam as palavras de São Paulo que anunciam o que acontece antes do esforço do ser humano e que constitui o significado mais profundo do tempo que estamos começando a viver. Com efeito, não se trata de 40 dias nos quais os cristãos se esforçam com as suas boas obras de ganhar a salvação, mas sim de um tempo de graça, um tempo favorável, de um dia de salvação. Com paixão e veemência, o apóstolo suplica quem o ouve que se deixe reconciliar com Deus. É essa a origem e o sentido de tudo. É o próprio Deus que em Jesus quer reconciliar todos consigo, quer mostrar o seu rosto amável a cada homem e a cada mulher que vivem na terra. Existe um desígnio de amor que Jesus levou a cabo morrendo na cruz por amor de cada um de nós. Mas existe também o risco que não nos apercebamos de nada, que deixemos cair no vazio a graça de Deus. Para que isso não aconteça, ele oferece-nos um tempo especial no qual podemos parar para contemplarmos o seu amor. Dessa contemplação poderá brotar a nossa conversão. O evangelho desse dia, Mateus capítulo 6, versículo 1 a 6 e versículo 16 a 18, mostra que é tarefa de cada pessoa que crê tornar-se cada vez mais consciente da sua relação com o Pai.
É essa a indicação do Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus, verdadeiro texto programático para uma vida segundo o reino dos céus. Nas obras que preenchem os seus dias com esmolas, jejuns e orações, o discípulo não deve procurar o louvor ou a aprovação das pessoas, mas recuperar na sua solidão a relação com o Pai do céu, que vê no segredo. Esse texto de Mateus, em que foi omitido o Pai Nosso, apresenta a tríade esmola, oração, jejum como que em 3 colunas paralelas. Em primeiro lugar, coloca em evidência o que deve ser evitado nas 3 práticas e depois foca a atenção sobre o verdadeiro sentido de cada uma. O Evangelho nos ensina a dirigir a nossa atenção não para o exterior, praticar as boas obras diante dos homens para sermos vistos por eles e, por conseguinte, obtermos a recompensa, mas para um espaço interior, para sermos vistos e recompensados só pelo Pai, que vê nosso segredo. A confrontação não é, pois, entre obras boas e obras más, mas acerca do modo diverso como se podem praticar obras que são objetivamente boas. O ponto central aqui não é tanto a recompensa, mas sim a procura de uma relação cada vez mais sincera com Deus. O desejo de se encontrar com Ele. Estão aqui a profunda expectativa e a verdadeira disposição que nos devem guiar na caminhada quaresmal, marcada pela atenção às boas obras. Oremos. Concedei-nos, Senhor, a graça de começar com santo jejum esse tempo da quaresma, para que no combate contra o espírito do mal sejamos fortalecidos com o auxílio da temperança. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Adquira o nosso retiro quaresmal. O link se encontra nos stories das nossas redes sociais.